bonjour et la paix du Seigneur Jésus-Christ. Bom dia com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nous sommes très contents de vous avoir retrouvés Estamos muito felizes de ter reencontrados pour cette culte d'enseignement. para este culto de ensinamento. Mes frères et sœurs, mes amis, Amigos e irmãos, vous êtes les bienvenus vocês são bem-vindos sur cette live nessa live que nous allons passer que ensemble nós vamos passar juntos dans la présence de notre na Seigneur presença do Jésus-Christ. nosso Senhor Jesus Cristo. Chaque moment que nous passons ensemble, Cada momento que passamos juntos c'est un moment précis, é momento c'est un moment précieux é momento precioso dans la présence de notre na Seigneur. presença do nosso Senhor. Dieu, il est bon. Deus, ele é bom. Et chaque jour qui se passe, E cada dia que se passa, il est avec nous. ele está presente Il nous donne conosco. la vie. Ele nos dá a vida. À combien de reprises Quantas das vezes que Dieu nous délivre des Deus, choses, ele nos que protege Dieu nous protège, de alguma coisa. que Dieu nous bénit. Ele nos abençoa. C'est incontable. É inumerável. Le mot ne suffisait pas pour remercier As Dieu palavras não podem ser o suficiente pour para tout ce que agradecer Dieu a fait Deus pour nous. por tudo que ele faz por Parce que nós. déjà je suis en vie. Porque estou vivo. C'est grâce à Dieu. E é graças a Deus. J'entends et je vois. Eu escuto, eu vejo. Grâce à Dieu. Graças a Deus. Ma vie totale A minha vida total dépendait de Dieu. depende de Deus. Notre vie dépendait de A Dieu. nossa vida depende de Deus. Amen. Amém. Et chaque moment ensemble E dans sa cada présence, momento diante de sua presença c'est une victoire. é uma vitória. Amen. Amém. Prions ensemble Oramos juntos pour commencer ce moment para começarmos et esse déposer instante votre vie e deposite a sua vida entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. entre as mãos do Senhor Jesus Cristo. Prions. Oramos. Seigneur Dieu Père, Senhor Deus Pai, au nom de ton Fils Jésus-Christ no bien-aimé, nome do teu Filho Jesus Cristo muito je te amado, remercie mon Dieu. eu quero te Je te agradecer, rends grâce te render graça, car tu es bon pois tu és bom à chaque jour Seigneur. e todos os dias Tu nous gardes en vie, tu nos guarda tu nous vivos, délivres de nos mal, protege do mal, des maladies, de de doenças, toutes choses de muitas coisas diaboliques mon Dieu. diabólicas, Parce que tu es Dieu. porque tu és Parce Deus que tu n'es pas un homme mon Dieu. e tu não é homem Pour mentir papa. para mentir, Tu es le seul tu és o et único capable que é capaz de nous pardonner à chaque de instant. perdoar-nos a cada Seigneur, en instante. ce moment Père, Senhor, neste je momento, dépose la vie de cette eu personne deposito a vida dessa pessoa entre tes mains. entre tuas Au mãos. nom de No Jésus-Christ, nome de Jesus sois Cristo, avec nous Seigneur. esteja Pour conosco cette peu de temps Papa, por esse pouco que tempo nous allons passer dans ta que présence. nós vamos passar diante de Ces moments que nous avons séparés, Este instante que separamos, mis à part Seigneur, colocamos a pour parte te louer, para te pour louvar, t'adorer, para te pour te adorar, glorifier, para te car tu es glorificar, notre Seigneur. pois tu és o nosso Seigneur, quoi qu'il arrive dans notre vie, Senhor, qualquer coisa que acontecer Tu es em Dieu. nossas vidas, tu és Deus. tu ne changeras jamais, Tu Papa, não mudarás parce que tu es fidèle à ta parole. porque tu és fiel à tua C'est pour cela palavra. que tu es unique E é por isso que tu é et único tu es éternel. e tu és eterno. Et au nom de Jésus, Père, No nome de Jesus, ne permette pas, Seigneur, não permita que rien ne vienne, Seigneur, nada venha nous décourager, Seigneur, nos desanimar de marcher avec toi. de andar contigo. Ne permette pas, Seigneur, Não permita que aucun mal, que nenhum mal, que rien, Seigneur, que nada ne vienne pas empêcher não cette venha personne impedir esta pessoa d'être dans ta présence, de estar na tua d'écouter ta presença, parole. escutar a tua palavra. Au nom de Jésus, No nome de Jesus. s'il y a quelqu'un malade, Se alguém que doente cette malade sort, que cette maladie sort de son saia corps. do corpo dessa Au pessoa. nom de Jésus, No nome de que Jesus. cette personne soit Que essa libre pessoa seja liberta. maintenant, Papa, Agora, pour meu pouvoir Pai, être dans ta para présence, poder estar na tua pour presença, t'adorer, para te pour te adorar, glorifier, para te glorificar, car tu es bon. pois tu és Nous bom. sommes là pour te rendre Nós culte estamos aqui para te et écouter ta parole e escutar a et tua marcher selon les palavra, e instructions, andar Papa, segundo as que instruções tu nous donnes chaque jour, que tu Seigneur. nos dá cada dia. Seigneur, ta parole est une boussole pour nous. Senhor, a tua palavra é uma Ta bússola parole para est nós. claire, mon Dieu. A tua palavra é Nous avons clara. simplement besoin, E Seigneur, nós
nós temos a necessidade d'écouter, Seigneur, de escutar ta parole a tua palavra et croire, e Seigneur, crer et marcher selon e ta volonté. andar segundo a tua Et vontade. nous serons bénis. E vamos ser Notre abençoados. famille sera bénie. Nossos familiares Seigneur serão Dieu, où abençoados. qu'il se trouve cette personne, Senhor, onde se encontrar essa pessoa, dans ce moment, neste mais il est instante, connecté avec nous, mas Seigneur. ele está ligado Que conosco. ta main puissante arrive à lui, E as Seigneur. tuas mãos poderosas Et qu'il puisse, Seigneur, le libérer en ce que moment. ele seja liberto. S'il entend de passer une situation Se difficile, ele passa uma situação en difícil, ce moment même, nesse Seigneur, instante, que cette situation, Père, que essa situação trouve la Pai, solution, Seigneur. haja uma Au solução. nom de Jésus. No nome de Au Jesus. nom de Jésus. No nome de Jesus. Merci, mon Dieu, Obrigado, de nous Senhor avoir Deus, permis, Seigneur, de nos permitir d'être dans ta présence de estar aujourd'hui. na tua presença hoje. Amen. Amém. Amen. Amém. La paix du Seigneur à vous tous qui viennent A d'arriver, paz do Senhor a todos que se fazem mes presentes. frères et sœurs. Meus irmãos e irmãs, L'alimentation du o chrétien, alimento de um crente c'est la parole de é Dieu. a palavra de Deus. Nous avons besoin Nós necessitamos de marcher avec de Jésus. andar com Jesus. Nous avons besoin Nós necessitamos d'écouter sa parole de escutar a et sua le palavra mettre en pratique e dans notre vie. colocar em prática em nossas vidas. Selon comme ça, Segundo assim seja, nous serons bénis. seremos abençoados. Amen. Amém? Soyez bénis Seja au nom abençoado. de Jésus. No nome de Jesus. Nous allons louer le Nós Seigneur vamos louvar ao Senhor avec la sœur Kelly com a irmã et Kelly la sœur Kéline. e a irmã Kelina. Adorons le Seigneur Adoramos ao Senhor. dans le nom de Jésus. No nome de Jesus. Amen. Amém? Le groupe de louanges. Grupo de louvores. Je suis à toi, Abba Père. Je suis à toi, Abba Père. Je suis bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre. Bien avant que Dieu ne forme la poussière, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Et bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Alléluia.
Alléluia, Seigneur Dieu. Nous sommes à toi, Papa. Alléluia, reçois l'adoration de cette personne qui entend de te louer depuis sa maison, Seigneur. Reçois, Seigneur, oh, alléluia. Mon secours est en toi, mon Dieu. Alléluia. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers le haut sommet. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi Jésus, reçois, Seigneur. Alléluia, nous te louons, Seigneur. Si la mort m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers le haut sommet. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi Alléluia. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Qui est comme toi, Papa? Reçois nos adorations aujourd'hui. Que ton nom soit glorifié à travers de la vie, c'est lui qui te dort. Alléluia. Toi, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge et tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge et tout est en toi. Alléluia, tout est en toi, Seigneur. Ma vie, mon espoir, tout est en toi. Oh Jésus, toi qui es allé à la croix pour me sauver, que ton nom soit glorifié à travers ma vie, de tout ce que je suis, Seigneur. Ta victoire,
Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur, cet après-midi, Seigneur. Sois ici, Seigneur. Reçois la puissance, Seigneur. Alléluia. La force que cette personne se donne pour te louer aujourd'hui. Comment ne pas te louer? Alléluia. Comment ne pas te louer, Seigneur? Alléluia, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Rien ne peut pas, Seigneur, nous empêcher de t'adorer. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Je regarde autour de moi, je vois tes mains. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Alléluia. Merci Seigneur, merci Papa. Merci pour ce moment Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence Seigneur. Alléluia Jésus. Glorifions-le. Car il est bon pour nous. Oh Alléluia. Dis-lui qu'il est bon. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas louer notre Seigneur, tout ce qu'il fait pour nous tous les jours? Alléluia. Oh, gloire à toi, Papa. Merci, Seigneur. Merci pour tout. Ton grand amour, Seigneur, qui vit au milieu de nous, Seigneur, qui vit à l'intérieur de nous, au plus profond de notre amour. Jésus en chose nous a révélé ton cœur, et pour toujours je ne cesserai de chanter. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Tu es le Dieu tout-puissant, surpasse les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan, oh qui est comme
Dieu tout-puissant, surpasse les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan, oh, qui est comme toi. Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan, oh, qui est comme toi. À toi seul soit toute la gloire. Alléluia. Nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan, oh, qui est comme toi. Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan, oh, qui est comme toi. Qui est comme toi, Seigneur? Personne n'est pas comme notre Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Mes frères et sœurs, Meus irmãos, glorifions le nom de l'Éternel, glorificamos o nome do Senhor, car il est bon. pois Ele é bom. Tout ce qu'il fait, E tudo que Ele faz c'est pour notre bien. é para o nosso bem. Jésus est venu sur terre, Jesus, quando veio sobre a terra, non pour faire sa propre volonté, não foi para fazer a sua própria mais c'est vontade, pour faire la volonté de celui qui l'a mas envoyé. foi para fazer a vontade daquele que o enviou. Jésus est venu sur terre Jesus, ele veio à terra pour s'occuper des affaires de son Père. para se ocupar das coisas do seu Jésus Pai. n'a rien fait E Jesus, ele nada fez de lui-même, dele próprio, mais il a marché mas ele caminhava selon la volonté de Dieu. segundo a vontade de Deus. Jésus a pris le chemin de la croix. Ele tomou o caminho da cruz. La Bible a dit A Bíblia assim diz qu'il a laissé que ele deixou sa vie de roi des rois a vida dele de rei do et il a reis descendu e desceu sur un corps num corpo semblable semelhante à celle du péché àquele do pecado, pour pouvoir aller à la para croix poder ir até a cruz, pour payer le prix para pagar o preço du péché do pecado à notre place. em nosso lugar. Il n'a pas commis aucun péché, Ele Jésus, não cometeu nenhum pecado, mais par l'amour mas pelo amor de Dieu, de Deus, il a payé le prix ele pagou o preço à ma place, em meu lugar, à ta place, em teu lugar, pour le monde entier, para o mundo inteiro, afin que quiconque croit en lui, a fim de que todo aquele que que crê tu ne périsses point, não pereça, mais que tu as la vie éternelle. mas que tenha a vida eterna. Voilà la grâce que nous avons reçue Aí está a graça que de notre recebemos Dieu, de nosso Deus, à cause de son grand amour por pour nous. causa do seu grande amor por Alors nós. aujourd'hui, mes frères et Então sœurs, hoje, meus irmãos, nous devons continuer nós devemos à continuar louer Dieu a louvar a Deus, malgré les ainda que situations, as situações, malgré les sentiments os sentimentos personnels pessoais que tu peux en avoir. que você pode até ter, Mais c'est lui qui nous donne la mas vie aquele que nos dá a vida est le Dieu puissant, é tout o puissant. Deus Todo-Poderoso. C'est une raison É uma de le razão louer tous les jours. que devemos louvá-lo todo dia. Amen. Amém? Ouvrez votre Bible Abram suas Bíblias avec moi ensemble. junto conosco. Nous allons passer à la lecture E
E nós vamos fazer a leitura officielle oficial de cet culte. deste culto. Amen. Amém. Dans le livre de Romains, No livro de Romanos, le chapitre 8, no capítulo 8, le verset 1 jusqu'à 8. do 1 ao 8. Amen. Amém. La Bible nous dit comme ça. A Bíblia diz desta maneira: Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans la chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux qu'en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Amen. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto que como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, o que está na carne não pode agradar a Deus. Seigneur Dieu, merci. Senhor Deus, obrigado. Merci pour ta parole, Seigneur. Obrigado pela tua palavra. Ta parole, Seigneur, c'est A une tua boussole pour palavra nous. é uma bússola para nós. Nous entendons ta parole Nós escutamos a tua et nous le palavra mettons en pratique. e nós colocamos em Et nous prática. serons sauvés, E nós seremos nous et salvos. notre famille. Nós e a nossa família. Merci, Seigneur, Obrigado, pour Senhor, tout ce que tu fais. por tudo que tu Parle fazes. avec nous Fala à conosco travers ta parole. através da tua palavra. Amen. Amém. Mes frères et sœurs, Meus irmãos, dès le commencement, desde o início, Dieu a tout fait Deus ele tinha feito de tudo pour que l'homme puisse para vivre que o homem pudesse viver dans son abondance, em sua abundância, pour que l'homme puisse para que vivre o homem possa viver dans sa protection. em sua proteção. Dieu a fait toutes choses dans ce Deus, monde. ele fez todas as coisas neste Il nous mundo a posé e ele nos colocou pour que nous puissions vivre une vie para que possamos viver uma vida dans son abondance em abundância et profiter de tout ce qu'il a fait pour e nous. aproveitar de tudo que ele fez para nós. Dieu a toujours fait Deus ele sempre fez pour l'homme para o à homem cause de son amour. por causa de seu amor. À l'époque Na época de Moïse, de Moisés, Dieu l'a envoyé Deus o enviou pour son peuple, para seu povo, pour sauver son peuple para salvar o seu et povo le libérer. e o libertar. Dieu a donné la loi. Deus ele deu a lei. L'homme a toujours fait des choses O homem sempre fez
fez coisas selon leur propre volonté segundo a sua própria vontade et non la volonté de Dieu. e não a vontade de Deus. Et Dieu a toujours rappelé l'homme à l'ordre. Deus, ele sempre colocou um homem em ordem. Moïse a tout fait Moisés fez de tudo jusqu'à son départ. até a sua partida. Les apôtres sont là. Os apóstolos estavam Ils ont lá. annoncé la bonne nouvelle. Eles anunciaram as boas novas. Beaucoup ont cru à cela. Muitos creram. Beaucoup n'ont pas cru. Muitos não creram. Et jusqu'à l'arrivée de Jésus, E até a volta de Dieu Jesus, a toujours fait Deus sempre fez pour nous donner une vie en abondance. para que nós tivéssemos uma vida em Et abundância. Dieu nous a toujours appris E Deus sempre nos ensina que nous devons apprendre que devemos et aprender décider par nous-mêmes e tomar a decisão por nós de mesmos, marcher pour toujours avec lui de andarmos com Ele. et non par E obligation. não por uma obrigação. Et Jésus est venu, E Jesus veio. Jésus a prêché la bonne E nouvelle. Jesus pregou as boas novas. Jésus a montré le royaume de Jesus Dieu. mostrou o reino de Deus. Jésus a décrit Jesus, ele le descreveu royaume de o Dieu. reino de Deus. Quelles sont les caractéristiques Qual era as características que nous devons avoir que deveríamos ter pour pouvoir bénéficier para poder beneficiar de ce royaume? desse reino? Jésus, Jesus, il allait payer le prix ele foi pagar o preço de la loi da lei de nos péchés. dos nossos Ce qui nous empêchait de nous rapprocher à nouveau de que Dieu. nos impedia de nos aproximarmos novamente Et de nous Deus. a redonné la E liberté. ele nos deu uma nova Dieu liberdade. nous a graciés Deus nos deu a graça par l'arrivée de Jésus, pela chegada par la de mort de Jesus. Jésus-Christ dans la E pela croix. morte de Jesus na cruz. Mes frères et sœurs, c'est comme si une personne Meus irmãos e irmãos, é como se uma qui a pessoa fait du mal dans la société que nous vivons aujourd'hui. fez maldade na sociedade que vivemos Dans hoje. chaque pays, Em cada país il y a la loi, existe a il lei, y a les autorités. existem as autoridades. Et chaque personne E cada pessoa devait deve obéir et obedecer respecter la loi du e pays respeitar a lei do país, de laquelle que tu vis. qualquer que ou seja que vivemos. Et quand quelqu'un a fait du E mal, quando alguém faz mal, quelque chose qui est hors la loi, algo que é fora da lei, cette personne va être jugée. essa pessoa será julgada. Et selon le jugement, E segundo o julgamento, cette personne va payer la peine de ce qu'il a fait. a pessoa pagará o preço do que fez. Alors il y en a qui ont tué des gens, Existem pessoas que cometeram qui ont fait homicídios, tant de choses mauvaises. que fizeram tantas coisas ruins Et ils vont aller en prison. e vão ser presos. Mais quand la personne aille en prison, E quando a pessoa vai ser preso, il va passer un moment dans sa vie dans cette prison. ele vai passar um bom tempo de sua vida na prisão. Et des fois, dans chaque fin d'année, E muitas vezes, no fim de ano, le président, o presidente, il a un droit ele tem o direito de gracier quelqu'un. de agraciar C'est-à-dire, s'il le Quer veut, dizer, se ele bem il quiser, peut libérer un ele prisonnier. pode libertar um prisioneiro. Imaginez-vous Imaginem qu'une vocês personne qui a fait de tort à que quelqu'un, uma pessoa que fez mal a qui a fait alguém, quelque chose de mal, que fez uma coisa muito elle ruim, était en prison. e ela estava presa. Et une fois que cette personne E uma vez que essa pessoa reçoit la libération recebe a liberdade que le président lui a que gracié, o presidente o agraciou, une fois que cette personne a mis le pied e uma dehors de la vez que ela prison, colocou o pé fora da prisão, il est libre. ele está livre. Il n'y a pas de Ele condamnation não tem mais nenhuma condenação qui est contre cette que personne, existe contra essa pessoa, qui va poursuivre cette que vai personne, persecutar essa pessoa. parce qu'il est allé en prison Porque ele foi preso, et maintenant il a été libéré. mas agora ele foi liberto. Et une fois qu'il met le pied E uma dehors, vez que ele coloca o pé il fora, est une personne libre à nouveau. ele é uma pessoa livre novamente. C'est comme là la Bible nous parle. É assim que nos diz a Bíblia. Jésus nous a libérés. Jesus, ele nos libertou. Et il n'y a plus de condamnation E não há mais condenações pour toi para você qui est en que Jésus-Christ. está em Jesus Cristo. La parole de Dieu a toujours A été palavra claire de Deus sempre foi clara et nette. e clara. Il a dit qu'il n'y a plus donc maintenant Ele diz que não há mais
aucune condamnation nenhuma pour condenação ceux qui sont para os que estão en Jésus-Christ. em Jesus Cristo. Alors, si tu es en Então, Jésus-Christ, se você está em Jesus il Cristo, n'y a plus de condamnation não há condenação contre toi contra você. parce que Jésus t'a rendu Porque la Jesus, liberté. ele te deu a Comme un liberdade prisonnier como preso qui est sorti de que prison sai de uma prisão. ou peut-être reçoit une Ou libertation que par recebe uma le libertação président du pays. pelo presidente do país. Et une fois tu as mis le pied dehors, E uma vez posto o pé fora, tu es libre. você é livre. Tu recommences une nouvelle E vie. você recomeça uma nova vida. Comme nous en Jésus-Christ. Como nós em Jesus On a Cristo. été libérés par Nós Christ somos Jésus. libertos por Cristo Et Jesus. nous avons une nouvelle vie. E nós temos uma nova vida. Aujourd'hui, Hoje, cette personne a mis le pied essa dehors. pessoa colocou o pé fora, Il est libre. ele é livre. Il est libre de vivre dans la Ele é société livre de viver na et de sociedade, travailler dans la de société. trabalhar na sociedade. Il a de nouveau tout le droit, Ele tem novamente todos os comme direitos, toute personne como todas as pessoas qui vit dans ce pays. que vivem nesse país. Mais réfléchis avec moi. Mas reflita comigo. Une fois que cette personne Uma vez que essa pessoa mit le pied dehors, pôs o pé fora, il est libre. ele está livre. Mais en sortant de prison, Mas ao sair da prisão, si cette personne, se esta pessoa, en sortant de là, saindo da prisão, est retournée à faire du mal, ela voltou a praticar coisas ruins, qu'est-ce qui va se passer dans sa o que vie? vai acontecer na sua vida? Est-ce qu'il est intouchable Será que ele não é intocável? parce qu'il a été libéré? Porque ele foi liberto? Est-ce qu'il a tout le droit Será que ele tem todos os de direitos faire ce qu'il veut, de fazer o que ele bem entende, n'importe comment? como ele bem quiser? Il est devenu intouchable? Ele se tocou intocável? Non, mes amis. Não, amigo. Tu as été libéré Você foi liberto pour recommencer une nouvelle vie. para recomeçar uma nova vida. Mais une fois que tu as mis le pied Mas dehors, uma vez que você colocou o pé fora, si tu retournes à se pratiquer você volte a praticar la même chose as mesmas qui coisas t'avait envoyé en prison, que te enviou ser preso, la même chose qui t'avait fait as condamner, mesmas coisas que te condenaram, tu seras condamné de nouveau. você vai ser condenado novamente. Cette personne, Essa pessoa, il peut sortir de prison ela aujourd'hui pode sair hoje da et prisão retourner en prison aujourd'hui e même, voltar a ser preso hoje mesmo, même quelques heures plus tard, até algumas horas mais tarde. s'il recommençait à faire Se du mal. ele recomeçar a praticar o Si mal, cette personne n'a pas se appris essa pessoa ela não aprendeu pendant le moment qu'il a passé en no prison, momento que ela estava preso, on a été condamné à la mort. nós éramos condenados à morte. Dieu est amour. Deus, ele é amor. Il a envoyé Jésus. Ele enviou Jesus. Et la Bible dit E a Bíblia diz que c'est pour la liberté que foi para sermos libertos que Jésus nous a que Jesus affranchis nos libertou. et que nous devons tenir E ferme devemos segurar firme dans cette liberté nessa liberdade pour ne pas retourner à nouveau. para não voltarmos novamente. Mes frères et sœurs, Meus irmãos, si tu pratiques se você pratica la parole de Dieu a palavra de Deus et que tu vis selon e que você vive segundo le Seigneur Jésus, o Senhor Jesus, il n'y a plus de condamnation não existe mais condenação contre toi. contra você. Mais si tu retournes Mas se você voltar à pratiquer a praticar la même chose, as mesmas coisas, cette parole n'est pas pour toi. essa palavra não é para ti. Amen. Amém? Et en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ A lei do Espírito em Jesus Cristo m'a affranchi me libertou de la loi du péché et de la da mort. lei do pecado e da morte. Ça veut dire que l'esprit de vie O Espírito de vida qui est en que Jésus-Christ está em Jesus Cristo, m'a libéré ela me libertou total et complet. totalmente e completamente. Alors je suis libéré. Então eu fui liberto. Et si je garde ferme, Se eu guardar firme, l'esprit de Dieu o Espírito de Deus, va habiter en moi. ele vai habitar em mim. Sa paix va habiter en moi. A sua paz vai habitar Et em mim. si je ne retourne jamais E se eu não voltar mais à vivre une vie a viver uma vida de ce monde, deste mundo, jamais nunca la condamnation a condenação peut revenir sur moi. pode voltar. Amém? Parce que la loi de l'esprit de vie A lei do Espírito de vida vit en moi. vive em mim.
assim. Et je suis totalement E eu libre. estou totalmente livre. Et la Bible nous dit encore, A Bíblia nos diz ainda car mais, c'est chose impossible à la loi, pois o que é impossível para a lei, parce que la chair la rendait sans force. porque a carne tornava sem força. La loi que Dieu a donnée à A Moïse lei que Deus deu a Moisés n'avait plus de force, n'avait pas la não force tinha mais força pour nous libérer para complètement. nos libertar totalmente. Parce que notre chair Porque a nossa carne, charnelle a carne, la rendait sans force. ela o rendia fraca. C'est pour cela que Jésus allait à la Por croix isso que Jesus ele foi pour até donner a sa cruz propre vie, para dar a própria pour vida, pouvoir nous libérer. para poder que nós possamos ser Mais livres. autrement, Mas de outra Jésus forma, n'allait pas venir Jesus não voltaria. si la loi avait la force Se a suffisante. lei tivesse a força suficiente. Et aujourd'hui, nous vivons par la grâce de Dieu, oui. Hoje vivemos sim pela graça de Deus. L'esprit de vie de Dieu habite en nous, oui. O Espírito de Deus habita em nós. Sim. Si nous sommes Se somos en pratique de sa parole. a praticar a palavra de Deus. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet Hoje eu quero falar de assunto très important. que é muito importante. Pourquoi le suicide? Porque acontece o suicídio. Pourquoi le suicide Porque acontece o suicídio dans la vie de personnes? na vida de pessoas, Mes frères et sœurs, irmãos. quelqu'un qui s'est suicidé, Alguém que se suicida, il n'y a pas Dieu dans sa vie. ele não tem Deus na vida dele. La question est simple. A pergunta é simples. Celui qui s'est suicidé, A pessoa que se suicidou, il n'a pas Dieu dans sa vie. ele não tem Deus na vida dele. L'Esprit de Dieu, O Espírito de Deus, l'Esprit de vie o Espírito de qui est en vida que Jésus-Christ, está em Jesus Cristo, n'est pas dans la vie de cette não personne. está na vida dessa pessoa. Le corps, O corpo, le o temple templo, que l'Esprit de vie de o Dieu Espírito habite de Deus de vida habita, ne peut pas mettre fin à sa vie. não pode botar fim à vida dessa Celui qui pessoa. se suicide, Uma pessoa que se suicida, il n'a pas de Dieu dans sa vie. ele não tem Deus na vida Dieu dele. n'habite pas dans cette Deus personne. não mora nessa pessoa. Mais comment? Mas como? Parce qu'il y en a des chrétiens Porque existem crentes qui se suicident. que se matam. Il y a des pasteurs Existem qui pastores se que suicident. se matam. Il y a des hommes et des femmes de Existem Dieu homens e mulheres de qui se Deus suicident. que se suicidam. Alors mon frère, Então, meu tu irmão, vas me dire que ces personnes-là n'ont pas Dieu? queres me dizer que essas pessoas não têm Deus? Oui. Sim. Au moment No momento que la personne commet un que suicide, a pessoa comete suicídio, ça veut dire qu'il a retiré une vie. quer dizer que ele te arrancou uma Et la Bible a dit que personne E n'a a pas le Bíblia droit fala que ninguém tem de direito retirer la vie. de tirar a vida. C'est Dieu qui donne la É vie. Deus que dá a vida. Et il n'y a que Dieu E é só Deus qui peut retirer une vie. pode tirar Donc uma vida. celui qui retire Então, une vie, aquele que tira uma vida c'est parce qu'il n'y a pas Dieu dans é sa porque vie. ele não tem Deus na vida dele. Il y a des gens Existem pessoas qui sont dans l'église. que estão dentro Il y da a igreja. plusieurs manières, types qui amènent des personnes à la suicide. Existem várias formas que levam pessoas ao Il y suicídio. en a des gens qui viennent à l'église. Existe a pessoa que vem à igreja Il accepte e Jésus que aceita Jesus publiquement. publicamente. Il allait dans le baptême d'eau Ele vai até ser batizado na Publiquement. água, publicamente. et cette personne E essa pessoa vive dans l'église vive no meio da igreja pendant plusieurs années durante muitos anos au milieu de l'église, no meio da igreja, mais mas cette personne essa pessoa n'a jamais été ela nunca convertie. se converteu. Tu vas me dire, mais comment ça, mon frère? Mas como assim, meu irmão? Ce que tu dis n'a pas de sens. O que você está me dizendo não tem sentido. Oui, mes frères et sœurs. Sim, irmãos. Il y a des personnes Existem pessoas qui sont dans que l'église, estão dentro da igreja, mais ils n'ont jamais été mas convertis. nunca se converteram. Ils ont fait un plongée dans l'eau. Eles fizeram mergulho nas Ils ont águas. accepté Jésus publiquement, Eles aceitaram Jesus publicamente, mais pas à l'intérieur d'eux. mas dentro, no seu interior, Et ce qui se passe,
não aceitaram. Ce qui se passe que ces personnes E o que se passa é que essas qui n'ont pessoas jamais été converties, que nunca se converteram, et la chose va arriver dans leur vie, e a coisa vai chegar na vida et delas, ils vont quitter le milieu de l'église. e elas vão abandonar o meio da Et le igreja. fait qu'ils n'ont jamais été convertis, E o fato que nunca se converteram, peu de choses vont arriver dans leur vie, poucas coisas vão acontecer. et qu'ils na vida delas, ils vont pas pouvoir arriver à supporter cela. e eles não vão suportar. Et ils vont commettre un suicide, E eles vão se suicidar. parce qu'ils n'ont jamais été convertis. Porque nunca foram convertidos. Ça, c'est un des types qui amène les personnes à la suicide. É o primeiro tipo que leva a pessoa ao suicídio. Il y en a des types de personnes Outra forma, qui acceptent le Seigneur Jésus são pessoas que aceitam Jesus totalement, totalmente avec son cœur. no seu coração. Mais le moment arrive, Mas vai chegar um momento, le temps va passer, o tempo vai et passar, cette personne e essa pessoa, peut-être sera dans une vie de difficulté. ela vai estar numa vida de muita Et il va dificuldade. prier E ela vai começar a orar avec force. com muita força. Seigneur, aide-moi. Senhor, ajuda. Seigneur, délivre-moi. Senhor, libera. Cette personne prie jour et Essa nuit pessoa vai orar dia e noite, sans arrêt. sem parar. Il peut même dormir dans l'église. E às vezes pode até dormir dentro do templo. C'est bien de prier. É bom orar. Mais la Bible dit Mas a Bíblia fala une chose uma coisa que nous devons faire que nós devemos fazer avant la prière. antes de orar. Nous devons veiller. Devemos vigiar. La Bible dit veiller et A prier. Bíblia fala vigiar e orar. Veiller et prier. Vigiar e Nous orar. devons veiller Nós devemos et vigiar prier. e orar. Et il y en a qui prient E existe aqueles que oram sans être vigilants. sem vigiar. Et la porte E a porta va s'ouvrir. vai se abrir Et la tentateur e o tentador va arriver. vai chegar Et il va tenter. e ele vai tentar. Et cette personne E essa pessoa va aussi vite tomber. vai rapidamente Et cair. cette personne E essa pessoa va s'éloigner du vai se Seigneur. afastar do Et il Senhor. n'a pas réussi E ele não conseguiu la bénédiction a de bênção ce qu'il demandait à Dieu. que ele tanto pedia a Parce Deus, qu'il n'a pas été vigilant. porque ele não vigiou. Et il va dire, E ele vai dizer, tout ce temps todo esse que j'ai tempo passé, que eu passei, je n'ai rien reçu. eu não recebi nada, Ça ne sert à rien não serve de de nada. continuer à vivre De cette vie. continuar a viver a Il vida. retourne dans le E monde. ele volta ao mundo. Et le problème va s'aggraver. E o problema vai piorar. Et voici le suicide. E aí chega ao suicídio. Ce qui se passe O que acontece avec des hommes et des femmes de Dieu, com homens e mulheres de Deus, il obéit à la parole de eles Dieu. obedecem a palavra Et de Dieu Deus. fait des E miracles Deus faz à milagres travers leur vie. através das suas Mais il y a un vidas. moment va arriver, Mas vai chegar o et momento, cet homme-là, esse homem qui croit tellement à Dieu, crê tanto em que Deus, Dieu fait des que miracles dans Deus sa faz vie. milagre na vida dele. Et il va arriver un moment dans sa E vie vai chegar um momento na vida qu'il n'a dele pas été vigilant. que ele não vigiou. Celui qui tente, Aquele que tenta il va arriver, vai chegar, il va te séduire. ele vai te seduzir. Et là, l'homme E aí o va se homem voir comme vai se sentir como celui qui fait le miracle. aquele que faz Et il milagre. va commencer à marcher E ele vai começar a andar par la chair pela carne et non plus par e l'esprit. não mais pelo Et Espírito. cela va le conduire Isso vai conduzi-lo à la mort. à morte. Et là, E aí le suicide o arrive. suicídio C'est chega. ce qui se passe dans la vie. É o que acontece na Nous vida. devons veiller Nós devemos et vigiar prier. e orar. Nous devons mener une Nós vie. devemos levar uma vida En Jésus-Christ. em Jesus Cristo. Et vivre selon la parole de viver l'Éternel. segundo a palavra do Senhor. Et nous devons vivre Nós devemos et viver humilions-nous humilhado tous les jours humilhado de todos os devant dias l'Éternel. diante do Senhor. Et Dieu E Deus va continuer à faire le ele vai miracle continuar a fazer milagres dans notre vie. em nossas vidas. Regarde, la Bible nous dit, E olha o que a Bíblia diz. c'est en effet
em qui vivent selon la chair aquele que vive segundo a carne, s'affectionnent aux choses de la chair. ele vai se interessar às coisas da carne, Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit enquanto aquele que vive segundo o Espírito, s'affectionnent aux choses de l'esprit. ele vai se interessar às coisas espirituais. Si je cherche Se eu procurar à satisfaire a satisfazer ma propre chair, a minha própria carne, le désir de ma os chair, desejos de minha carne, cela va me conduire à vivre isso selon la vai chair. me conduzir a viver segundo a Et carne. cela va m'amener à la mort. Isso vai me levar à morte. Mais si je vive par Mas l'Esprit se eu de Dieu, viver segundo o Espírito de Deus, cela va m'amener isso vai me levar à la vie, à vida, à la paix. à paz. Et c'est Dieu E é Deus qui va commander ma que vie. vai dirigir a minha vida. Et il a dit encore, E ele diz ainda mais: et l'affection de la chair, o desejo da carne c'est la mort. é a morte, Tandis que l'affection de l'esprit, e sendo que o desejo do Espírito c'est la vie et la paix. a vida e a Nous paz. devons chercher Devemos procurar la paix a paz et la vie. e a vida. On s'affectionne E desejando aux choses de l'esprit. as coisas do Pour Espírito, que notre vie para que a nossa ne soit pas vida dirigée par la não chair, seja dirigido pela mais par carne, l'Esprit de Dieu. mas sim pelo Espírito de Deus. Amen. Amém. La Bible nous dit A Bíblia que diz ceux qui vivent selon la que chair aquele que vive segundo a carne ne seront pas pleins à Dieu. não agradará a Deus. Aujourd'hui dans le monde, Hoje, no mundo, nous pouvons prendre la Bible nós podemos pegar a et Bíblia prendre toutes les paroles e pegarmos todas as mensagens, de palavras bénédiction de bênçãos et prononcer. e pronunciá-las. Et nous allons dire, E nós vamos dizer, ah oui mes frères et sœurs, sim, meus queridos nous irmãos, sommes libres. somos livres. Je suis libre Eu sou livre de vivre comme je veux. de viver como eu Parce que quero, nous vivons par la grâce. porque vivemos pela graça. C'est le temps de la grâce. É o tempo de graça. Je peux vivre Eu posso et viver faire e et fazer satisfaire e satisfazer le désir de ma o chair. desejo de minha carne. Je peux Eu posso rendre le mal par le mal pagar com mal pelo mal et faire tout ce que je e veux. fazer tudo o que bem Je vais à quero. l'église Eu vou ao templo quand je veux, quando bem quero, quand je peux. quando eu puder. Je prie Eu oro quand je peux. quando eu puder. Mais je peux faire tout ce que je Mas désire. eu posso fazer tudo o que bem quero. Tout ce qui n'est pas agréable à Dieu. Tudo o que não é agradável a Et en Deus même temps, e ao mesmo continuer à être dans l'église. continuar a estar na igreja. Celui qui est affranchi Aquele que foi liberto par Jésus-Christ por Jesus Cristo ne retourne plus não volta à mais commettre le a péché. cometer o pecado. Celui qui a été affranchi Aquele que foi liberto par Jésus-Christ por Jesus nettoie Cristo, sa vie. ele limpa a sua vida Ne retourne pas e não volta mais comme le chien como cão quand il vomit. quando ele vomita, Plus tard, que mais il tarde retourne à ele manger volta sa propre a vomi. comer o seu próprio Ce qui n'était pas bon pour son ventre, o que não era bom para o c'est seu pour intestino. cela qu'il a vomi. É por isso que ele vomitou. Et il ne va pas retourner le manger. Ele não vai voltar a comer. C'est lui qui a été libéré totalement Aquele que foi liberto par le totalmente Seigneur Jésus pelo Senhor Jesus, ne retourne pas ele não volta dans la vie de ce monde na vida mundana qui n'est pas agréable à que Dieu. não é agradável a C'est Deus. lui qui a reçu Aquele que recebeu la liberté a de libertação Christ de Jésus Cristo Jesus, ne peut plus retourner não pode mais voltar dans une vie d'adultère, uma vida de dans une adultério, vie de débauche. uma vida de prostituição. Cela Isso est la parole de Dieu. é a palavra de Parce que Deus. c'est une parole qui Porque donne la vie. é uma palavra que dá C'est vida. une parole qui É transforme. uma palavra que transforma. Pourquoi c'est lui Porque é que aquele qui a accepté Jésus devant les hommes, que aceita Jesus diante dos qui a homens, fait son baptême, que fez o seu batismo, retourne ele volta à manger le vomi a comer o vômito qu'il a vomi que lui-même. ele vomitou ele mesmo. Mes frères et sœurs, Queridos irmãos, dans ce monde, neste mundo, comment nous vivons?
como vivemos, Quelle est l'importance? qual é o sentido. La Bible nous dit A Bíblia diz que l'homme, que o homem on a été gracié foi graciado à cause de l'amour de Dieu por causa do amor de et qu'il a Deus envoyé Jésus. e que ele enviou seu filho Et le Jesus. chemin aujourd'hui, E hoje o caminho pour entrer dans le para ciel, entrar nos céus ce n'est pas la loi. não é a lei, Parce que la loi, porque a lei, Jésus a payé le prix de la loi. Jesus ele pagou o preço Mais da aujourd'hui, lei. le chemin Mas hoje o caminho pour vivre dans le royaume para des cieux, viver no reino dos céus c'est Jésus-Christ. é Jesus Cristo. Si tu acceptes Se você aceita sa parole a sua et palavra tu vives selon sa e parole, você viver segundo a sua palavra, tu vivras você viverá et tu mangeras e você comerá le meilleur de cette o terre. melhor desta terra. Et le jour E viendra, um dia virá, tu vas habiter você vai morar dans le royaume no reino des cieux dos céus avec le Seigneur Jésus. com o Senhor Jesus. Il n'y a rien Não existe nada qui est plus simple que é mais simples qu'écouter que escutar la parole de Dieu a palavra de et Deus le mettre en e pratique. colocá-la em prática. Mes frères et sœurs, Meus irmãos, il faut savoir tem que saber que toute guerre que toda guerra nécessite necessita de sacrifices de sacrifício pour gagner la guerre. para vencer a Nous guerra. sommes en E guerre, nós estamos em guerra. mais notre guerre Mas a nossa est guerra spirituelle. é Il espiritual. n'est pas contre la Ela chair não é contra a et carne, ni contre le sang, e nem contra o sangue, mais c'est contre tout mas esprit é contra todo espírito diabolique, diabólico, satanique, satânico, qui amène que traz énormément enormes le gens pessoas en enfer. que levam muita Regardez gente ao cette inferno. épidémie, pandémie, Olha essa Il y a eu dans le epidemia, monde. pandemia que houve no mundo, que qui há a no mundo, tué tellement de monde, que já matou tanta gente, des chrétiens crentes et des e non-chrétiens. não crentes. Et toi E aujourd'hui, você hoje, tu as envie você está vivo parce que Dieu t'a protégé porque Deus te à protegeu. cause de sa Por miséricorde, causa de sua à cause de son misericórdia, amour. por causa de seu Tu amor. es en vie. E você continua vivo. Tu sais pourquoi? Você sabe por Parce que quê? Dieu, Porque il Deus, a un projet dans ta Ele vie. tem um projeto para a Ceux sua qui vida. entendent de tarder le projet É de Dieu, isso que está tardando o projeto de parce que Deus. c'est ton attitude, Porque a tua atitude, la manière que tu fais les choses. a forma que você faz as coisas. La Bible est claire. A Bíblia é bem clara. Dieu Deus, avait choisi les Ele prophètes, tinha escolhido os profetas, les apôtres os apóstolos, qui annonçaient la bonne que nouvelle. anunciavam as boas novas. Aujourd'hui, Hoje, vous avez, vocês têm, par la grâce de Dieu, pela graça de Deus, des pasteurs, pastores, des hommes de Dieu, homens de des Deus, missionnaires que missionários, Dieu envoie que Deus envia pour que vous puissiez entendre para que você et possa écouter sa parole. escutar a sua palavra. Mais Isaïe a dit, Mas Isaías diz, combien a entendu quantos escutaram nos prédications? nossas pregações? Combien a entendu nos prédications? Quantos escutaram nossas pregações? Mes frères et sœurs, Meus irmãos, vous avez des pasteurs vocês têm que pastores Dieu a mis devant vous que Deus colocou diante de vocês pour prêcher para pregar la bonne nouvelle. as boas novas. Mais combien d'entre vous Mas quantos de qui sont en train vocês d'écouter estão escutando et mettre en pratique? e colocando em Combien prática? d'entre vous Quantos de qui vocês a décidé que decidiu de changer de vie, de mudar de vida, de laisser cette vie de débauche, de deixar essa vida de d'arrêter de retourner toujours de parar de voltar todas as dans vezes votre propre vomi a comer o seu próprio pour vômito, remanger à nouveau? para recomer de novo. Celui qui sort de prison, Aquele que sai de uma il prisão retourne à pratiquer le mal, e volta a praticar o mal, il va retourner en prison. ele voltará a ficar preso. Cela est normal. Isso aí é natural. Cela est normal. Isso é normal. Jésus a payé le prix. Jesus, ele pagou o preço. Il t'a dit, restez avec moi, E ele te disse, fica comigo, marche avec moi, anda comigo, pour que tu puisses para que vivre. você possa viver. Mais si tu n'as pas voulu Mas se cela, você não quis isso, et tu fais les choses e você faz as coisas comme tu veux, como você bem de entende, ta manière, da maneira que
você bem entende. Et la bénédiction de E Dieu a bênção de Deus n'arrivait pas dans ta não vie. chega em sua vida. Et tu demandes pourquoi. E você pergunta por que é que Tu sais pourquoi. você sabe muito bem por Il que n'existe pas não existe de victoire vitória sans la guerre. sem guerra. Tu dois partir en guerre. Você tem que ir à guerra. Et pour pouvoir lutter Para poder lutar et gagner la e guerre, ganhar a guerra. c'est cela É isso qui va faire de toi que vai fazer de você fils d'Abraham. filho de Abraão. Abraham a lutté Abraão lutou pendant des années durante muitos pour anos obtenir Isaac. para obter o Isaac. Et une fois qu'il a obtenu E Isaac, uma vez que ele obteve Isaac, Dieu va lui demander à nouveau Deus Isaac. vai pedi-lo novamente. Combien de nous aujourd'hui Quantos de nós est prêt, estamos est capable somos à capazes donner son Isaac de dar o seu Isaac de nouveau à Dieu? novamente a Deus? Combien d'entre nous Quantos de nós est capable aujourd'hui somos capazes de hoje sacrifier de sacrificar ce qui n'est pas bon dans ta vie, que não é bom na ce sua qui vida, t'éloigne de Dieu? aquilo que te afasta de Et nous Deus, disons, e dizemos: Seigneur, Seigneur, Senhor, ah Senhor, Seigneur, je t'aime. ah Senhor, eu te Tu amo. connais mon cœur Tu conheces o meu à tel coração, point que je veux vivre a avec tal toi. ponto que eu quero viver Mais com tu ti. connais mes besoins. Mas tu sabe o que J'ai preciso? besoin de cela. Eu preciso disso. Mes frères et sœurs, Irmãos, Dieu ne fait pas de favoritisme. Deus ele não faz favoritismo. Le jour viendra, O dia virá tu n'auras pas d'excuses e você não vai ter desculpa devant Dieu. diante de Il Deus. t'a envoyé sa parole. Ele te enviou a sua Il palavra. t'a envoyé Ele te enviou des pasteurs pastores qui parlent que falam jour et nuit dia e dans les noite églises, nas dans igrejas, des lieux publics. nos lugares públicos. Mais est-ce que tu entends de mettre en Mas será que pratique? você coloca em prática? Est-ce que tu entends de mettre Será en que você pratique? está colocando em prática? Aujourd'hui, avec cette pandémie, Hoje, com essa il pandemia, y a beaucoup de faux prophètes existem vários falsos qui sont en train profetas de propager que estão a propagar les choses diaboliques. coisas diabólicas. La personne A pessoa vive une vie vive uma de vida débauche de qui n'est prostituição pas agréable à que Dieu. não é agradável a Deus. Et il va écouter son pasteur Ele vai parler. escutar o seu pastor Et il ne falar va pas être d'accord e ele não vai entrar avec de ce que son acordo pasteur va com o que prêcher. o seu pastor vai pregar. Parce qu'il veut continuer à vivre Porque ele quer continuar la même vie a mesma qu'il est vida en train de vivre. que ele vive. Alors il va chercher Então ele vai procurar dans les réseaux sociaux nas redes sociais un autre pasteur, outro un pastor, autre prédicateur outro pregador qui va finir par dire quelque chose. que vai acabar por achar Un seul mot, et à uma travers palavra ce mot-là, que através dessa il palavra va dire bien voilà, ele diz aqui et achei. il va continuer E ele vai à continuar vivre sa vie de débauche, a viver a vida à ne de pas prostituição, vouloir nettoyer sa a vie, não querer limpar à a ne vida pas dele, vouloir a rejeter não querer tout ce qui rejeitar l'éloigne de Dieu. tudo o que o afasta de Deus. Le monde aujourd'hui O mundo de hoje n'a plus le temps pour les choses de Dieu. não tem mais tempo para as coisas de Hier, Deus. nous avons une vie Antes nós tínhamos uma qui était vida plus facile que qu'aujourd'hui. era muito mais fácil. Nous allons facilement dans le temple, Nós iríamos facilmente aos nous templos, embrassons les frères et sœurs, nós abraçávamos nous os serrons les irmãos, mains, nós nous apertávamos mangeons as mãos, ensemble, nós comíamos nous juntos, faisons beaucoup de choses. nós fazíamos muitas coisas. Aujourd'hui, Mas hoje, si vous avez la possibilité se você tiver a d'aller possibilidade dans un temple de ir no templo fait par la main des hommes, feito pela il mão de faut Deus, porter le masque. tem que portar. Il y a des règlements sanitaires à respecter. E tem regras Et sanitárias. beaucoup que sont respeitar. risques. E muitos estão. Il y en a qui ont été contaminés E a mesmo aqueles que foram de contaminados coronavirus, do coronavírus, même dans les églises. mesmo dentro da Et igreja. la vie devient plus en plus E difficile. a vida continua ficando mais Et difícil. malgré le miracle que Dieu a fait, E ainda com os milagres et que Dieu Deus continue fez, à faire des que miracles, Ele continua a et fazer malgré milagres, ce monde qu'on entend de voir e aujourd'hui, ainda com tudo que a gente vê no mundo, les gens continuent à vivre as toujours pessoas continuam a viver selon leur chair, segundo as suas selon le carnes, désir segundo o de desejo leur propre de chair. suas próprias Où on est carnes. en train d'aller comme ça? Onde nós vamos chegar assim? La parole de Dieu, A palavra de Deus, il est clair. ela é clara. Si la liberté
Se a que liberdade Jésus a amené dans le que monde Jesus trouxe ao mundo t'affranchir, te tu libertou, es totalement libre. você está totalmente Tu vas livre. faire passer les choses de Dieu E você vai fazer passar as en coisas premier de Deus plan dans ta vie. em prioridade na Mes sua frères et vida. sœurs, Irmãos, le pasteur il parle, o pastor ele fala, l'homme de Dieu o parle, homem de Deus parce fala, que c'est son devoir porque é sua de obrigação parler, de falar, d'alerter le de peuple, alertar o de dire povo, au peuple de dizer ao povo, que ne va pas dans cette não chemin. vá para esse caminho, Revienne volte à notre Seigneur. ao Senhor Jesus. Si la personne Mas se a pessoa ne donne pas não der son temps o seu tempo à servir a et servir vivre une e vie viver uma vida correcte devant Dieu, correta diante si la de Deus, personne continue à se a pratiquer pessoa continua a une vie de praticar débauche uma vida de deboche jusqu'à la mort, até a sua morte, où va y aller son âme? onde vai a sua alma, Cela est triste. isso é triste. Quand on voit aujourd'hui Quando vemos que la personne que a pessoa passe du temps passa tempo dans l'église, dentro do tempo, mais la personne mas a pessoa ne songe pas, não muda, ne permettez pas à Dieu. ela não permite de que transformer Deus sa vie. transforme a sua La vida. personne A veut pessoa quer que Dieu que Deus vienne à lui venha até ela comme il est. como La ela personne é. veut que Dieu A l'accepte pessoa quer que Deus o aceite comme il est. como ele é. Mais Dieu n'est pas un Dieu de débauche. Mas Deus não é um Deus de deboche. Dieu ne peut pas associer Deus ele não pode se à ma associar vie de la à chair. minha vida Dieu ne peut carnal. pas associer dans ma vie Deus ele não pode se de ce associar monde. à minha vida deste mundo. Mais c'est moi Mas sou qui eu dois que changer. tenho que C'est mudar. moi qui dois abandonner Sou eu que tenho que ce abandonar. qu'il faut O abandonner que tem que se abandonar pour vivre avec Dieu. para viver com Deus. Nous ne pouvons pas continuer à pratiquer une vie de la Nós não chair. podemos continuar a praticar Et au a même vida temps, da carne e ao mesmo Vivre tempo une vie viver uma vida de Dieu, avec de Dieu. Deus e com Deus. Mes frères et sœurs, Meus irmãos, prends conscience tome que consciência la parole de Dieu que a palavra est de toujours Deus, là pour nous avertir. ela sempre est toujours là pour nous para dire nos ce qui est prevenir bon. e para nos dizer o que é bom. Comment Como é que je é peux dire que eu posso qu'il dizer n'y a plus de condamnation que não há mais condenação contre ma vie? contra a minha vida? Comment je peux dire Como eu posso que je dizer vive par la grâce que eu vivo pela graça et je continue toujours e eu continuo à manger a comer ce que je vomis? o que eu Et vomitei je continue e eu continuo à insister a insistir à ce qui n'est pas bon aquilo que não et é bom agréable à Dieu. e agradável a Deus. Aujourd'hui, Hoje il y en a beaucoup tem muitos de pasteurs, pastores, des hommes homens, et des femmes mulheres de Dieu. de Deus, Mais la Bible nous dit mas a palavra diz qu'il y a de Deus faux diz- prophètes a palavra de Deus diz que há falsos qui est profetas déjà au milieu de nous. que já estão no meio de nós. Quelle est l'attitude? Qual é a atitude? Quelle est ton attitude? Qual é a tua atitude? Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? O que você quer hoje? Tu veux Você quer trouver une parole achar uma qui va palavra te donner la possibilité de que continuer vai à te vivre dar a possibilidade de continuar a de viver cette manière dessa mesma qui ne maneira plaît pas à Dieu. que não agrada a Il y en a Deus. des gens Existem pessoas qui sont dans l'église. que estão na igreja Ils continuent à e pratiquer continuam a praticar la vie de débauche, a vida de deboche, l'adultère, o adultério, tout ce qui ne plaît pas à Dieu. tudo que não agrada a Deus. Mes frères et sœurs, Irmãos, toi qui entends, você que está me escutando, le moment est o venu momento chegou de changer. de mudar. Le moment est O venu momento de chegou décider de de decidir servir de Dieu servir a Deus véritablement et verdadeiramente vivre selon e viver segundo sa parole. a sua palavra. Mais sinon, Mas senão, à la fin, no final, où va y aller ton âme? onde vai a tua alma? Où va y aller ton âme? Onde vai a sua alma? Nous vivons une vie aujourd'hui. Nós vivemos uma Beaucoup vida de gens hoje. qui prennent la parole de Dieu, Muitas pessoas pegam a palavra beaucoup de Deus, utilisent la parole de Dieu utilizam a palavra de pour Deus vivre une vie de débauche, para viver uma vida pour vivre une errada, vie para d'adultère. viver uma vida adúltera. Quand j'écoute aujourd'hui Quando eu escuto hoje ceux qui disent pasteurs, aqueles que se dizem qui pastores appellent des gens e que chamam pessoas à la prostitution, a se prostituir, la personne dit a pessoa diz qu'aujourd'hui, que nos dias atuais l'homme o homem peut avoir pode ter plusieurs femmes. várias mulheres.
L'homme peut vivre et avoir plusieurs femmes. que o homem pode ter várias Et que la mulheres. Bible nous dit aujourd'hui le E a contraire. Bíblia diz totalmente ao Que contrário. la Bible a dit A Bíblia ela que diz l'homme quittera son père et sa mère deixará o pai e a mãe et il va s'attacher à sa femme. e ele vai se ligar à sua fama. Et le deux E os dois va devenir un vão seul. se formar uma só Il a carne. dit eux deux Ele diz os dois deviendra un vão se seul. formar uma carne. Et il y en a qui utilisent la E Bible tem os que aujourd'hui, utilizam la parole de Dieu, a palavra de pour Deus dire aux gens para dizer às que tu pessoas peux avoir plusieurs que femmes. você pode ter várias Il mulheres. va avec celui-là, c'est sa femme. Ele vai com essa sua mulher. Il va avec celui-là, c'est sa Ele vai com femme. outra sua mulher. Il va avec celui-là, c'est sa Ele femme. vai com aquela sua mulher. Attention, Atenção. attention, Atenção. attention aux imposteurs Atenção com os qui va vous amener à vivre une vie que d'adultère. vai levar você a viver uma vida La adulta. Bible a dit que l'homme quittera son père et sa mère O homem deixará seu pai, sua et il mãe. va s'attacher à sa Vai femme. se amarrar à sua mulher. Et eux deux E os dois deviendra un seul. vão se formar um só corpo. Dieu n'a pas dit Ele não diz que tu auras 1, 2, 3, 4, 5 que femmes. você terá 2, 3, 4, 5 mulheres. Il a dit eux deux Ele diz os dois deviendra un se seul. formará um só. Amen. Amém? La parole de Dieu A palavra de Deus est claire. é La clara. Bible a dit A Bíblia que diz vous vous êtes trompés que vocês se parce que enganam vous n'examinez pas les porque vocês Écritures. não examinam as Escrituras. La Bible dit A Bíblia que fala quand le Fils de l'homme reviendra, quando o Filho do Homem trouvera-t-il voltará, de la foi sur la terre? achará ele fé sobre a terra. Il y en a qui disent, Existe aquele je pas assez de foi. eu não tenho força. J'ai besoin d'avoir plus de Eu foi preciso de mais força pour croire para crer et mettre en pratique. e colocar em prática. Mais dans la Bible, Mas a Bíblia, Dieu dentro nous da dit, Bíblia, la parole de Dieu a dit, palavra de Deus que diz si tu as une petite foi, que se você tiver uma comme la pequena graine fé, de moutarde, como a semente da mostarda, tu diras à la montagne, você dirá por uma montanha, déplace-toi de là-bas sai daí et jette-toi dans la e mer. te lança no mar Il va e t'obéir. ele vai te obedecer. Ne vous trompez pas. Não se engane, Chaque personne, cada pessoa, de sa naissance, desde o seu nascimento, Dieu le fait venir au monde Deus lhe fez vir ao mundo avec une petite foi. com uma pequena Et fé. cette petite E foi essa pequena fé suffit é o pour suficiente déplacer la para montagne. deslocar montanhas. La parole de Dieu nous dit que A ça palavra suffit de Deus diz que é o pour suficiente déplacer les para montagnes. deslocar montanhas. Mais est-ce que Mas será que la personne, a pessoa, est-ce qu'elle veut véritablement ela quer verdadeiramente déplacer la montagne? deslocar a montanha? Est-ce que la personne, Será que essa pessoa, il veut vraiment ela quer sinceramente abandonner la vie de débauche? abandonar a vida de errada? Est-ce que la personne Será que veut vraiment essa pessoa quer sinceramente abandonner cette vie d'adultère? abandonar a vida adúltera, Abandonner cette vie de péché? deixar a vida de pecado? La personne rentre dans A l'église. pessoa entra na igreja, Il loue le Seigneur. ela Il louva o glorifie Senhor, le Seigneur. ela glorifica o Une Senhor. fois sorti dans E uma vez l'église, que ela sai do templo, il retourne dans le ele péché. volta a pecar, o pecado. Jusqu'à combien de temps Até quando tempo tu vas continuer você vai à continuar vivre cette a vie? viver essa vida? Jusqu'à quand Até quando tu vas continuer vais à continuar pratiquer cette a vie praticar essa qui mesma ne vida plaire à Dieu? que não agrada a Jusqu'à Deus? quand Até quando tu vas décider você vai tomar a de decisão transformer ta vie, de mudar a sua vida, d'abandonner de abandonar ce que ton cœur aquilo que o teu te coração dit que c'est pas bon, te diz que não que é ce bom, n'est pas agréable à Dieu. não é agradável a Deus? Jusqu'à quand Até quando tu vas être dans tu l'église vai estar no templo et ne pas écouter e não escutar la prédication a pregação de ton do pasteur? teu pastor? Jusqu'à quand Até quando que tu vas que continuer você vai à continuar faire partie de cette
assemblée fazer parte dessa et assembleia. tu n'es pas d'accord avec ton Você não está pasteur, de acordo com tu o seu n'écoutes pastor. pas ce qu'il Você não prêche escuta o que ele et tu prega ne mets pas en e pratique. você não coloca em prática. La parole de Dieu dit A palavra de Deus diz que le pasteur est l'ange de l'église. o pastor ele é o anjo da Dieu igreja. t'a envoyé cet homme, Deus ele te enviou este homem, son serviteur, o seu servo, pour l'édification para a edificação de la vie de votre vie. de suas vidas. Dieu envoie Deus ele envia et le serviteur parle. e o servo ele fala, Tu n'écoutes pas. mas você não escuta. Et Dieu envoie de E nouveau. Deus manda Et le novamente serviteur e parle. o servo fala, Et tu n'écoutes pas. mas você não escuta. Jusqu'à quand Até tu quando vas continuer você vai à continuar vivre cette a vie? viver esta vida? Comment être dans une Como assemblée você pode estar numa et assembleia ne pas vouloir e não querer manger comer la nourriture o alimento qui a été servie que foi servido par l'ange de l'église? pelo anjo da igreja? Comment Como tu peux é aller de que l'avant você pode ir et adiante ne pas écouter e não et escutar mettre en e pratique? colocar em prática? Jusqu'à quand Até tu vas quando continuer você vai à continuar manger a comer de la nourriture a comida qui n'est pas bon pour ta que vie? não é bom para a sua vida? Si tu t'alimentes Se você se par alimenta des aliments por qui alimento n'est pas bon pour ton corps, que não é bom para a tu sua ne vida, seras pas en bonne santé. você não estará em boa saúde. Tu ne peux pas Você não pode continuer à manger ici continuar a comer aqui et continuer à manger là-bas. e continuar a comer fora. Tu ne peux pas Você não pode continuer à continuar chercher a de la procurar nourriture comida que ta chair désire. que a tua carne deseja. Não. Não. Tu dois Você être tem humble que ser simples et écouter, e escutar, respecter respeitar l'homme de Dieu o homem que de Dieu Deus a mis devant que toi. Deus colocou diante de Mes frères et você. sœurs, Meus irmãos, je veux vous dire une chose, eu quero dizer parce algo que para je você, dois parler. porque eu tenho que Si falar. tu fais partie Se você faz parte d'une assemblée de uma et reassembleia quand l'ange de e cette quando assemblée o anjo dessa assembleia parle falar de la bonne nouvelle das boas et que novas tu n'écoutes pas e que você não et que tu escutar ne le mets pas en e que pratique, você não colocar em tu prática, perds de ton temps. você está perdendo o seu tempo. Tu perds de ton temps. Você está perdendo o seu tempo. Dieu a envoyé Deus ele enviou ses serviteurs o seu servo pour t'alimenter, para te alimentar, pour que tu puisses te para préparer que você possa se pour le preparar retour de para a Jésus-Christ. volta de Jesus Cristo. Mais tu ne veux pas Mas você não quer cet aliment. esse alimento. Tu veux chercher Você quer procurar des aliments alimentos qui va te laisser malade, que vai te deixar doente, qui va satisfaire que ta vai propre chair. satisfazer a sua própria Tu carne perds ton temps. e você está perdendo tempo. Dieu ne fera pas de Deus, favoritisme ele não vai fazer de favoritismo personne. a ninguém. La personne dit, A pessoa diz, ah, je veux avoir plus de foi. eu quero ter mais Seigneur, fé. augmente-moi la foi. Senhor, aumenta a Ah, minha je veux fé. avoir la foi de cet Eu homme. quero ter a fé desse Je veux homem. avoir la foi de Eu cette quero femme. ter a fé dessa mulher. Mais Mas tu ne fais pas você não ce faz qu'il faut. o que eu Tu sei vas fazer. dans l'assemblée Você vai na quand ça assembleia t'arrange. quando te bem Tu entende. pries à Dieu Você ora a quand Deus ça t'arrange. quando bem te Tu entende. ne donnes pas d'importance Você não dá nenhum valor à la parole de Dieu. à palavra de Deus. Mes frères et sœurs, Irmãos, tous ceux qui vivent todos que vivem par la chair, pela carne il fait le désir e de la chair, faz os desejos da il carne, perd son temps. ele perde seu tempo. Le fait de rester dans une O fato de assemblée você estar numa assembleia ne sauvera personne. não vai salvar ninguém. Aller à l'église Ir ao templo simplement ne simplesmente sauvera personne. não salva ninguém. Écoute la parole de Dieu Escute a palavra qui de sort de Deus la bouche que de l'ange sai de da boca l'église do anjo da et igreja mets-le en e pratique. coloque ele em À prática. combien de reprises A quantas vezes que ton pasteur o teu parle? pastor te fala? À combien de A reprises quantas vezes que l'homme de o Dieu homem de Deus se sacrifie ele se pour sacrifica t'apporter para te l'alimentation? trazer o
alimento et tu refuses e você rejeita d'écouter, de escutar, d'obéir de et obedecer de mettre en e de pratique. colocar em prática. Le jour du jugement, O dia do julgamento, tu n'auras pas d'excuses. você não terá desculpa. Le jour du jugement, No dia do tu julgamento, n'auras pas d'excuses. você não terá Dieu desculpa. a envoyé Deus ele enviou Moïse. Moisés. Dieu a envoyé Deus enviou les disciples, les os apôtres. discípulos, os apóstolos. Dieu a envoyé Deus enviou ses serviteurs, os seus servos, les pasteurs os qui pastores sont aujourd'hui que estão hoje dans les quatre coins de ce nos monde. quatro cantos da Et terra. l'homme de Dieu parle E o homem de Deus fala. et tu ne veux pas E você entendre não quer escutar. parce que ce n'est pas Porque não é ce que tu désires. o que você Ce deseja. n'est pas la vie que tu Não é vives. a vida que você Et vive. quand le pasteur dit E quando o pastor que te tu diz dois que changer, você tem que mudar, tu vas plus à l'église. você não vai mais. Tu n'écoutes plus Você não quer mais ce escutar qu'il dit. o que ele fala. Jusqu'à quand Até quando? tu vas continuer Você vai à continuar pratiquer a praticar cette vie essa d'adultère? vida de adultério. Jusqu'à quand Até quando tu vas continuer você vai à continuar mépriser ton a Dieu? desprezar a Deus? Jusqu'à quand Até quando tu vas vivre les doubles você vies? vai viver uma vida Tu n'es dupla? pas caméléon. Você não é um La camaleão. personne arrive à l'église, A pessoa chega no templo, il a une apparence. ele tem uma La aparência. personne sort de A l'église, pessoa sai do templo, il a une autre ela apparence. tem uma outra La aparência. Bible a dit, A Bíblia fala, l'apôtre Paul dit o apóstolo que Paulo nous ne diz sommes plus redevables à la nós chair não somos mais devedores à carne pour continuer à vivre para selon la chair. continuarmos vivendo segundo a carne. Nous sommes Nós somos libres. livres, On a été libérés livres e par libertos Jésus-Christ. por Jesus Cristo. Tu ne plus Você redevable não deve à la chair para sua carne, pour continuer à vivre para continuar vivendo selon la chair. segundo a carne. Ce n'est pas ta foi Não é a tua qui fé est trop petite, que é tão mais pequenina, parce que mas é porque tu as décidé você tomou a de ne pas decisão changer, de não mudar, de ne pas de transformer. não se transformar. Depuis que tu as connu Desde Jésus, quando você conheceu tu Jesus, continues à vivre de la você même manière. continua vivendo da Tu mesma continues maneira. à Você sortir continua a sair du bergerie. do pasto. do Jésus rebanho. vient te chercher. Jesus vai te buscar. Tu repars de E nouveau. você sai Il novamente. vient te chercher. Ele vai te Tu buscar. repars de E nouveau. você vai novamente. Jusqu'à quand Até quando tu vas você continuer vai continuar à vivre cette a vie viver essa vida qui n'est pas agréable à que não Jésus? agrada a Je Jesus. parle Eu falo parce que porque je dois parler. eu tenho que dizer. Je parle Eu falo parce que je dois parler porque eu tenho que falar pour que ta vie para que suas puisse vidas changer, possam mudar, transformer, se pour que tu transformar, puisses para recevoir que você possa ce que receber Dieu a préparé o pour que toi, Deus preparou pour para que les você, œuvres de Dieu para que as obras de puissent se Deus réaliser dans ta possam se vie. realizar em sua vida. La vie d'un chrétien, A vida de um crente c'est une vie de sacrifice. é uma vida de sacrifícios. Je ne peux pas Eu não posso faire les choses de Dieu fazer as coisas de Deus qui ne me coûtent rien. que não me custa nada. Je vais à l'église. Eu vou à igreja. Aujourd'hui, je suis libre. Ah, hoje eu tenho tempo. Je participe dans le cercle de Eu vou prière participar do ciclo de oração. parce que je suis libre, Porque eu tenho tempo. parce que j'ai rien à Eu faire. não tenho nada para fazer hoje. Mes frères et sœurs, Meus irmãos nous e ne irmãs, pouvons pas nós não podemos se réunir se reunir quand nous voulons, quando bem entendemos. quand on n'avait rien à faire. Quando não temos nada para Nous ne fazer. pouvons pas Não podemos continuer à vivre cette continuar vie. a viver uma vida On dessa doit maneira. sacrifier Temos que la vie de ce monde a vida do pour mundo obéir à la parole para de Dieu, obedecer a palavra pour de se Deus, réunir para nos reunir dans le cercle de prière, no ciclo de pour oração, prier avec para des orar sœurs. junto com a nossa Dieu écoute la prière de juste. Deus, ele escuta a oração Mais dos aujourd'hui justos, dans le monde, mas hoje no mundo, tout le monde est devenu prophète. todo mundo se tornou Tout le monde est profeta. devenu pasteur et Todos pastora. são pastor e pastora. Le pasteur de ton église, O pastor da tua tu igreja, n'écoutes plus sa você não parole. escuta mais Tu a sua n'obéis voz. plus ce qu'il fait. Você não obedece o que ele Parce faz. que tu es devenu un missionnaire. Porque você se tornou um Missionnaire missionário. de toi-même. Missionário de você Le mesmo. pasteur prêche la parole de O Dieu. pastor prega a palavra de Deus. Moi aussi, je prêche la parole de Ele Dieu. prega a palavra de Deus. Le pasteur prie O pastor ora et les choses arrivent. e as coisas acontecem. Moi aussi, je prie et les Eu choses também arrivent. ora, as coisas acontecem. Le pasteur
O pastor, il est un homme de Dieu. que é um homem de Moi Deus. aussi, je suis un homme et Eu une femme de também Dieu. sou homem e mulher de Deus. Jusqu'à quand Até quando tu vas continuer à vivre dans la vai désobéissance? continuar vivendo na desobediência? Jusqu'à quand Até quando ce monde esse mundo va fermer les yeux vai fechar os pour ne olhos pas voir para que não la vejam grandeur de Dieu? a grandeza de Jusqu'à Deus? quand Até quando ce monde esse mundo va endurcir leur vai cœur endurecer pour ne corações pas obéir para não à la voix obedecer de Dieu? a voz de Deus? Abraham a obéi. Abraão obedeceu. Abraham a mis en Abraão pratique colocou em prática la parole de Dieu. a palavra de C'est pour Deus. cela É por isso il n'a pas refusé ele não de donner arrependeu Isaac à de Dieu. dar Isaac a Deus. Isaac a obéi Isaac ele obedeceu à la parole de Dieu. a palavra de Deus. Jacob a obéi. Jacó obedeceu à la parole de Dieu. a palavra de Deus. Dieu, il est Deus, un Dieu de ele é transformation. Deus de transformação. Mais la raison Mas o fato pour laquelle pelo tu qual dois être transformé, você tem que ser il doit transformado venir de toi, é que tem que vir de você de mesmo. toi-même. De você mesmo. Le libre arbitre É o livre que arbítrio Dieu a que donné. Deus te deu. La personne veut A pessoa quer recevoir, receber, mais elle ne veut pas donner. mas ela não quer La dar. personne veut, A pessoa il quer, passe son temps à ela réclamer, passa o tempo il passe todo son temps à reclamando, demander, passa o tempo todo a mais il ne pedir, passe pas son temps à mas ela donner, não passa o tempo dela à dar, se humilier. a se humilhar. Jusqu'à quand Até le quando monde o mundo va continuer vai à continuar vivre cette vie a viver essa de vida débauche, de de ne perdição, pas mettre en de pratique não colocar em la prática parole de Dieu? a palavra de Deus. Les hommes d'aujourd'hui, Os homens de le hoje, monde d'aujourd'hui, o mundo de il hoje, veut écouter ele quer escutar les paroles, les palavras, prédications qui predicações disent Dieu va te que bénir. de Deus vai te Ne abençoar. t'inquiète pas, Não te preocupe. pas besoin de Não sacrifier. precisa Nous sacrificar. vivons par la Nós grâce. vivemos pela graça. Dieu va te bénir. Deus vai te abençoar. Continue à vivre Continua a dans la viver débauche. na Continue à debauche. pratiquer Continua a praticar l'adultère. o adultério. Continue à vivre Continua a viver selon la chair. segundo a sua carne. Affectionne-toi dans la chair. Faça o que tua carne bem Et deseja. Alléluia, gloire à Dieu. Aleluia. L'église glória va a Deus. être remplie. A igreja vai estar cheia. Cet pasteur sera un héros. Esse pastor vai ser um herói. Tout le monde va vouloir l'écouter. Todos vão querer escutá-lo. Mais la vérité Mas a verdade que la parole de Dieu dit, que a palavra de Deus diz, répentez-vous. arrepende-te. Jésus a commencé son royaume, ele son começou ministère, o seu a ministério dit répentez-vous. dizendo te arrepende. Jésus, il allait en premier, Jesus, ele foi se primeira fait vez baptiser par Jean-Baptiste. ser batizado por João Batista. Pourquoi? Por quê? Est-ce que Jean-Baptiste est Será que João Batista era plus fort que mais Jésus? forte do que Jesus? Mais Jésus nous montre Jesus, ele nos mostra l'obéissance a à obediência la parole de à Dieu. palavra de Nous Deus. devons faire les Nós choses devemos fazer as selon coisas la parole de Dieu. segundo a palavra. Jésus allait Jesus, ele se foi faire petit se fazer pequeno, et baptisé foi ser et batizado commencer e começar son ministère o seu en ministério, disant quoi? dizendo que Répentez-vous. te Le arrepende, royaume de Dieu o reino de est Deus prêche. está próximo. Quand il a envoyé les disciples, E quando ele enviou os il a discípulos, dit comme ça, ele diz, le diga, royaume de Dieu est proche. o reino de Deus está Donc próximo. nous devons changer notre vie, Então devemos mudar Nossa nossa maneira de atitude. viver, nossas atitudes. d'obéir à la parole de E Dieu. temos que obedecer a palavra de Combien Deus. de temps Quanto tempo le monde va continuer o mundo vai à continuar vivre une vie a viver uma qui n'est pas vida agréable que devant não Dieu? agrada diante de Deus? Jusqu'à quand? Até Et quando nous allons continuer. nós vamos Seigneur, continuar? bénis-moi, bénis-moi. Senhor, abençoa, Et que nos nous ne abençoa. change pas Mas não queremos ce qu'il mudar faut changer. aquilo que tem que ser Tu mudado. ne plus redevable à la chair. Você não deve nada à sua carne. Tu ne pas redevable à l'homme. Você não deve a homem nenhum. Mais soyez agréable Mas seja agradável à ton Dieu. ao seu Deus. Amen. Amém? Je vais prier pour toi. Vou orar por você. Prions-nous ensemble. Oremos juntos. Déposez ta vie E entregue a sua dans la vida main du Seigneur. na mão do Senhor. Demandez à Dieu Peça a Ele de t'aider, de te de ajudar, te rendre fort de render-te forte, pour que ta vie para que a tua puisse vida possa être transformée. ser transformada. Décide-toi Decida de changer de cette vie mudar de qui vida ne plaît pas à que Dieu. não agrada a Deus. Amen. Amém? Seigneur Dieu Père, Senhor Deus Pai,
Au nom de Jésus-Christ, No nome de je Jesus, suis ici, Seigneur. eu estou aqui, Je Senhor. parle, Seigneur, Eu falei parce que porque c'est la vérité. é a verdade. Que celui qui a des oreilles, Seigneur, Aquele que tem ouvido o qu'il Senhor, entende, que ele escute. que celui qui accepte, E aquele que aceita, Amen et gloire à Dieu. amém. Que e celui glória qui a Deus. n'accepte pas, Mas aquele que não aceita, Amen et gloire à Dieu. amém e glória Mais a je Deus. parle, Seigneur, Mas eu falo, Senhor, et je suis, Seigneur, e eu sou ici, aqui, pour te estou demander en aqui ce moment. para te pedir. Aide ton peuple, Ajuda teu povo, aide cette personne, ajuda esta pour qu'il pessoa, puisse vivre para que ele possa une vie, viver Seigneur, uma vida agréable à toi. agradável a Une ti. vie, Seigneur, Uma vida, qui va Senhor, glorifier ton nom que será glorificado o teu nome ici sur cette terre. aqui sobre essa terra. Pour que le monde voit Para que o mundo veja que tu es Dieu, que tu és Deus. que c'est toi qui nous as Que appelés és tu que nos chamaste de vivre, Seigneur, de vivermos dans la lumière na luz qui est de toi. que é tua. Seigneur, beaucoup de gens Senhor, muitas sont pessoas morts morreram pendant cette pandémie, durante essa pandemia. a été infectés par le Foi Covid-19. assim infectado pelo Beaucoup Covid-19 sont morts aussi e muitos par des morreram autres maladies, por outras des doenças, accidents, acidentes et beaucoup de choses, Seigneur. e muitas outras Mais coisas. cette personne, Mas essa il est pessoa, vivant, Seigneur, ela está viva parce que tu as quelque chose, porque Seigneur, tu tem algo à faire dans sa vie. a fazer. Et na je te vida demande dela. aujourd'hui, Seigneur, E eu quero te pedir, Senhor, relève cette personne, levanta essa pessoa, relève cette personne, levanta essa pessoa, pour que lui puisse, Seigneur, para que ela possa, Senhor, prendre conscience tomar consciência que pour pouvoir obtenir, que Seigneur, para poder obter, il faut lutter, tem que lutar, il faut sacrifier, tem que il sacrificar, faut abandonner tem que abandonar tout ce qui n'est pas bon tudo que não é bom pour être debout. para estar de Aide pé. cette personne, Jésus. Ajuda, Senhor Jesus. Aide cette personne Ajuda que essa é par terre, pessoa Senhor. que está aí no chão, que peut-être malade, que talvez está que enferma, peut-être atteint le Covid-19 que foi atingida talvez et pelo ne sait pas quoi Covid-19 faire, Seigneur. e não sabe mais Ah, o que fazer. Senhor Deus. Oh Deus, Agis, age, agis maintenant. age, Senhor. Guéris tous ceux qui sont malades, Seigneur. Cura os doentes, Guéris tous ceux qui sont malades. cura todos que estão Ceux qui enfermos, sont par terre, Seigneur. os que estão no Ceux qui ne chão savent plus quoi faire. e não sabem mais o que Manifeste ton pouvoir. fazer. Manifesta o teu poder, meu Deus. Que la maladie, Seigneur, Que a doença, qui est dans le Senhor, corps de cette personne, que está no corpo desta puisse pessoa, sortir de sa vie. saia de sua Au nom de No Jésus-Christ. nome de Jesus. Que cette maladie, Que Jésus, essa doença, Senhor, sort de son saia corps. deste corpo. Au nom de Jésus. No nome de Jesus. Manifeste ton pouvoir Manifesta o teu poder dans la vie de cette na personne. vida desta pessoa. Seigneur, que des barrières Que barreiras puissent être brisées. sejam quebradas. Et que cette personne, Que Seigneur, essa pessoa puisse passer, Seigneur. possa Que les passar. portes qui sont fermées As portas puissent fechadas être ouvrées à nouveau. sejam abertas Pour que cette personne, Seigneur, para que essa puisse pessoa rentrer dans une nouvelle vie, possa entrar Seigneur. numa nova vida. Ah, Seigneur Dieu, Oh, Senhor, manifeste-toi manifesta dans la vie familiale na vida de cette familiar personne, dessa dans pessoa, sa vie professionnelle, na vida profissional, dans sa vie na financière. vida financeira. Manifeste-toi Manifesta dans la vie de cette personne. na vida dessa pessoa. Ah, Dieu Père, Oh, Pai, tu es bon, Papa. tu és bom, Pai. Ta parole A tua dit, palavra diz tu es fidèle à ta parole. que tu és fiel. Seigneur Dieu, Senhor Deus, manifeste-toi manifesta-te tous les jours, Seigneur, todos os dias dans le cœur, no dans coração le cœur des personnes. dessas pessoas. Gravez ta parole, Seigneur, Grava a tua dans palavra le cœur, Seigneur, no de coração personnes, Seigneur. dessa Pour que pessoa. toute personne Para que qui todas écoute ta parole, que Seigneur, escutaram a puisse tua le mettre en palavra pratique, Seigneur. possam colocar em prática. Aide-le, Seigneur, Ajuda à aller de l'avant. a andar adiante. Ah, Jésus, Oh, Jesus. combien de temps, Seigneur, Quanto tempo que la vie de cette que a personne vida dessa pessoa va continuer comme ça, Seigneur. vai continuar dessa maneira. Manifeste-toi, Seigneur. Manifesta. Aide-le, Seigneur, Ajuda à se transformer, a se à vivre transformar, une vie bénie a par viver toi. uma vida abençoada. Au nom de Jésus, Em nome de Jesus. Seigneur Dieu, Senhor Deus, visite les familles, visita as famílias. visite les familles Visita as famílias. et retire de eux, Seigneur, Tira deles toutes choses todas
essas coisas qui n'est pas bon. que não é bom. Toute maladie, Toda toute doença, infirmité toda doença diabolique, diabólica, satanique, satânica, retire arranca au nom de Jésus. em nome de Jesus. Au nom de Jésus. No nome de Ah, Jesus. Seigneur. Ah, Ne permette pas, não Seigneur, permita que rien, que Seigneur, nada. continue à éloigner, Seigneur, Ah, Senhor, continua cette personne afastando. de ta face. Que nada Que continue cette personne, afastando. Seigneur, Essa pessoa de tua face. ne peut pas continuer Essa pessoa não à pode vivre toujours de la même manière. continuar dessa Libère-le mesma aujourd'hui, Seigneur. Liberta. Arrache cet esprit Arranca esse maléfique espírito qui maligno le rend esclave. que o faz escravo. Arrache cet esprit maléfique Arranca esse espírito qui le maligno rend que esclave. o torna Au escravo. nom de Jésus. Em nome de Jesus. Oh Seigneur, Oh, meu Deus. merci pour tout, Seigneur. Obrigada por tudo. Merci pour ceux qui ont accepté, Seigneur, Obrigado por o que te le Seigneur aceitaram. Jésus aujourd'hui. A ti como Senhor. Merci pour ceux qui s'est réconciliés. Obrigado por aqueles que Avec se le Seigneur reconciliaram aujourd'hui. contigo, Senhor. Merci, Seigneur, Obrigado pour celui qui écoute ta parole por aquele que escutou a et le tua met en palavra pratique. e coloca em prática. La Bible est claire. A Bíblia Ta é clara. parole est une boussole. A tua palavra é uma bússola. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Merci, Seigneur. Obrigado. Merci. Obrigado. Continue avec nous. Continua Continue à conosco. donner force Continua dando força aux hommes et femmes aos homens e qui mulheres devant ton travail que estão diante que do fait teu ton trabalho, œuvre, que Seigneur. faz a tua pour que obra, les âmes puissent être para que sauvées. as almas Continue à sejam bénir, Seigneur. continua a à protéger, abençoar, Seigneur. a proteger Des familles missionnaires. famílias Des pasteurs, missionárias, Seigneur. Au pastores, nom de Jésus. em nome de Jesus. Guéris, Seigneur, Cura-os, tous ceux qui sont todos que malades. estão Et doentes, arrache toutes e choses arranca todas as contraires à ton coisas esprit. contrário ao De teu la espírito, vie, Seigneur. da De vida, celui qui croit. aquele que crê, Fais la différence faz a dans diferença la vie de celui na vida qui te daquele sert que te véritablement serve verdadeiramente et celui qui ne te sert pas. e aquele que não te Au serve. nom de Jésus. No nome de Jesus. Merci, Seigneur. Obrigado, Senhor. Amen. Amém. Amen, mes frères et sœurs. Amém, meus irmãos. La parole de Dieu A palavra de est Deus quelque chose de merveilleux é algo muito qui nous maravilhoso. parle. Ela nos La fala parole de Dieu, il est amour de amor et il est justice. e de justiça. Il y a Existe des sacrifices à faire. sacrifício a Ce ser n'est pas que feito. la bénédiction. Não é só as bênçãos. Si nous continuons Se continuarmos à vivre a viver selon segundo notre décision, as nossas decisões, nous ne serons pas agréables. nós não seremos agradáveis a Mes frères Deus. et sœurs, Irmãos, il faut accepter tem que aceitar d'obéir de et obedecer de vivre une vie e de viver uma vida agréable à Dieu, agradável a de Deus, se humilier, de se humilhar écouter e escutar et mettre en e pratique. colocar em prática. Amen. Amém? C'est pour notre bien. É por nosso bem. Que Dieu vous bénisse. Que Deus vos abençoe. Merci Seigneur Obrigado, pour tout ce que Senhor, tu as fait pour nous aujourd'hui. por que fizeste por Merci nós. à vous E obrigado qui a a resté você connecté avec nous, que estava ligado qui a conosco, écouté la parole de que l'Éternel. escutou a palavra do Senhor. Que Dieu vous bénisse. Que Deus te abençoe. Amen. Amém? On sera Nós estaremos vendredi à 19h sexta-feira às pour 19 l'émission horas Renaissance. para a emissão N'hésitez Renascer. pas à aller dans notre chaîne YouTube, E vá no nosso canal, liker les vidéos, laissez le pouce, compartilhe o vídeo, partagez, like, abonnez-vous. compartilhe, Amen. se Mes inscreva. frères et sœurs, Meus nous devons irmãos, continuer nós devemos cette continuar œuvre du Seigneur. a obra do Senhor. Amen. Amém? Que Dieu vous bénisse. Que Deus vos abençoe. Prions-nous ensemble Oramos juntos pour remercier Dieu para agradecer et ao déposer Senhor ces moments entre e ses mains. depositar entre suas mãos. Seigneur Dieu Père, Senhor Deus Pai, merci mon Dieu. obrigado, Senhor, Merci pour ce moment pelo esse instante que tu nous as que donné tu nos deste dans ta présence. diante de tua Merci presença. pour toutes les fois, Seigneur, Obrigado por todas que as tu vezes nous as protégés, que tu nos que tu nous as protegeste e délivrés. que tu nos protegeste. Continue à parler avec nous. Continua falando conosco. Continue à nous enseigner, Continua Seigneur, nos ensinando à mettre en pratique a colocar em prática ta parole. a tua palavra. Seigneur,
Senhor, tu parles tu et falas tu continueras à e vai parler. continuar a falar. Ceux qui acceptent, Seigneur, Aqueles que aceitarem, vont avoir la vie en eles vão abondance. ter uma vida Ceux qui abundante. n'acceptent pas, Seigneur, Aqueles que não la aceitaram, conséquence, Seigneur, as consequências, leur Senhor, perte sera grande. a perda será Mais grande. aide, Seigneur, Mas ajuda, cette Senhor, personne, essa pour que pessoa, le puisse, Seigneur, para que ela écouter ta possa parole escutar a et le tua mettre en palavra e pratique. colocar em prática. Merci pour ton amour. Obrigado pelo Merci teu pour amor, ta grâce. pela tua graça. Continue avec les familles. Continua com as Rentre famílias. dans les familles Entra nos et lares continue à nous e donner continua a dar l'alimentation o alimento nécessaire pour necessário notre vie. para a nossa vida. Chaque jour, papa, Cada qui se dia lève, que se levanta, protège-nous protege dans le travail, no trabalho, à la maison, em casa, partout, em Seigneur, todos os où que lugares, nous sommes. aonde estivermos. Protège-nous, Protège-nos, comme tu as toujours fait. como tu sempre nos Seigneur, fez. Senhor, éloigne cette pandémie afasta essa de pandemia notre vie, Seigneur. de nossas Au vidas. nom de Em Jésus. nome de Jesus. Merci pour toutes choses. Obrigado por todas as Au coisas. nom de Jésus. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Que Dieu vous bénisse. Que Deus vos abençoe. À vendredi. Até sexta-feira.